E a gente recebe aqui nos nossos estúdios multimídia da Band News FM, nosso estúdio que vai ao ar na TV, na rádio, no YouTube, em tudo quanto é canto, nosso estúdio que é projetado para isso. A gente recebe aqui a prefeita de Lauro de Freitas, ex-deputada estadual, ex-deputada federal, tem uma vivência longa na política. A gente vai conversar muito sobre a situação da cidade de Lauro de Freitas e também um pouco sobre a situação eleitoral do estado da Bahia. Moema, satisfação em tê-la aqui no nosso estúdio da Band News FM. Bom, primeiro, uma boa tarde a todos e a todas. Para mim que é uma satisfação enorme estar aqui. Quero pedir desculpas, porque eu estava dando entrevista para vocês, mas em trânsito, e aí acabou que a internet balançou, caiu. Mas eu quero pedir desculpas e dizer que estou aqui hoje para responder o que eu não respondi naquele dia. Vamos falar de Lauro de Freitas, falar de gestão. A gente está na metade da sua gestão aí, do seu segundo mandato, né? Seguido em Lauro de Freitas. Algo que é muito recorrente nos ouvintes da Band News FM diz respeito à situação das vias, das ruas, das avenidas de Lauro de Freitas. Tem sido feito tapa-buraco, Moema? Tem, mas antes de falar do tapa-buraco, eu quero te dizer. São poucos os gestores que gostam de fazer a obra que nós estamos fazendo. Nós estamos fazendo esgotamento sanitário na cidade inteira, tá? E associada à obra de esgotamento sanitário, nós estamos fazendo a obra de macrodrenagem também de toda a cidade. São duas obras que seriam obras para serem feitas antes das cidades serem planejadas. E hoje a cidade, do jeito que já é, né, muito avançada, inclusive, com tudo, a gente agora tem que quebrar todo o asfalto para poder botar a tubulação, né, do esgotamento sanitário e depois retomar tudo à origem. É claro, essa obra não é feita pelo município diretamente, né, é feita pelo governo do estado através da Embasa, apesar de eu ter conquistado esse recurso ainda na gestão de Dilma Rousseff, né? E o que acontece? A Embasa ela tem algumas dificuldades de fazer a tubulação, colocar a tubulação e já deixar no nível que encontrou, ou melhor, porque deveria deixar melhor, né, depois que bota a tubulação. Por quê? Porque ela diz que precisa dar tempo para curar. Porque muitas vezes, quando ela abriu para botar a tubulação, chove, aí o solo fica encharcado. E com isso ela tem dificuldade. Eu estou dando explicação técnica que é a Embasa que me dá. Mas, mesmo assim, eu tenho cobrado muito a Embasa que toda vez que ela passar por uma rua para fazer a tubulação do esgoto, que ela não demore muito para deixar a rua do jeito que encontrou. Com isso, obviamente, apareceram muitos buracos na cidade, tá? Mas, além do tapa-buraco, nós estamos agora recapeando. Qual a diferença entre tapar buraco e recapear? O tapa-buraco, você só vai tapar aquele buraco ali que abriu. O recapeamento, você pega uma pista que pode ter buracos e você, ao invés de tapar o buraco, você tira tudo, tá? Todo aquele asfalto que já está degradado e faz todo um trabalho novo, botando base, subbase, e depois vem com asfalto e tal. Então, nós já estamos fazendo isso em 32 ruas, que é o recapeamento total. Estamos tapando buraco praticamente em todas as ruas da cidade, tá? E já estamos com ruas que ainda estavam no barro, que estão sendo feitas novas. Então, a gente não tem parado. E associado a isso, essa é a obra do esgotamento sanitário. Associado a isso, nós estamos fazendo a maior obra de macrodrenagem do Nordeste. Eu não sei, Vitor, se você já teve a oportunidade de ver, mas eu convido você para ir ver. É uma obra inteligente. Por que eu digo inteligente? Essa obra, ela consiste em construir 6 grandes receptáculos para captar a água da chuva. Ao mesmo tempo, os rios são alargados e essa bacia de captação de água, ela recebe a água da chuva e vai drenando gradativamente a água para o rio já alargado, para receber um volume maior de água. Isso resolve a questão dos alagamentos? Isso resolve a questão dos alagamentos, tanto que já diminuiu sensivelmente apenas com 4 bacias concluídas. Ainda tem 2 bacias que vão ser concluídas agora e já não alaga como alagava antes. Vitor, quando não tinha essa obra, a gente tirava as pessoas de barco dentro de casa. No meu segundo mandato, eu saí e deixei a obra de esgotamento sendo feita e depois ela foi interrompida. Quando eu retornei, nós retornamos essa obra. E a de macrodrenagem, nós não tínhamos começado, mas nós já tínhamos o projeto. Eu acho que quando eu saí, que fui ser secretária e depois deputada federal, eu tinha na minha cabeça, eu tenho um compromisso com Lauro de Freitas, que é fazer o esgotamento da macrodrenagem. Foi por isso que eu voltei. Quando o povo me pediu para voltar, eu deixei. Eu tinha um mandato que era para ser de 4 anos, de deputada federal. Eu fiquei só 2 e voltei para continuar aquilo que eu tinha me comprometido com o povo. E até 2024, que é quando eu concluo esse segundo mandato dos 4, né? Eu vou deixar a cidade com 100% de esgotamento sanitário. Só encontrei com 15%. Entendeu?
E vou fazer essa obra, vou concluir essa obra de macrodrenagem já agora. Até meados de 2024, a obra de macrodrenagem está concluída. Agora você vai me perguntar, por que você chamou essa obra de inteligente? Por quê? Essas bacias de captação de água de chuva, que são enormes, ela, durante a chuva, ela enche de água. Mas você imagine, depois ela drena, a água vai embora e ficaria um grande vazio. Então, o que é que foi feito nesses grandes vazios? Praças. São praças poliesportivas. Lá você encontra todo tipo de equipamento esportivo e gradeada. Na estiagem, está todo mundo se divertindo naquelas praças esportivas. Quando começa a chover forte, a gente pede para evacuar, tranca e ela vai receber a água para não deixar ir para as ruas nem para as casas. Então, é uma obra inteligente. Tem gente que às vezes me pergunta na rua assim, quando está alagada, né? Quando essa praça está alagada, que ela foi feita para isso, para alagar. Aí eu encontrei no dia uma senhora que falou assim, prefeita, como é que a senhora faz uma praça e deixa alagar? Ela já é feita para Ela é feita para alagar, porque todo equipamento que está na parte baixa, que alaga, ele é de cimento. E toda vez que passa a chuva, a gente vai lá, limpa, desinfeta e tal. E a parte mais altinha, a gente bota os equipamentos que não podem alagar. Se você quiser um dia, eu te convido para ir ver. Vamos marcar. Já tem 4 prontas e 2 finalizando. Tá? Uma atrás do restaurante popular, que é fantástica, enorme, todos os equipamentos esportivos, ciclovia, tudo legal. Antes da gente entrar na política, porque nosso tempo aqui também é um pouco curto, e não podia deixar de falar de política contigo, né? Sobre a questão da mobilidade, a gente vê aí a estação aeroporto que já contempla a população do Lauro de Freitas, a gente já vê o metrô já se expandindo para a região de Águas Claras em Salvador, tem uma perspectiva do metrô também avançar em Lauro de Freitas, mas mais do que isso, tem também a questão dos ônibus metropolitanos. Como é que está a atuação da Prefeitura de Lauro de Freitas junto ao Governo do Estado para melhorar a mobilidade do povo de lá que precisa dessa locomoção, principalmente aqui em Salvador? Bom, primeiro é importante dizer que o sistema de transporte público dos municípios o sistema está falido, o sistema. Por quê? Porque não há investimento do governo federal, né, nos transportes públicos municipais, e deveria, porque pela própria Constituição está garantido isso. Pois bem, então hoje você está vendo aí muitas empresas falindo e muitas prefeituras sem um transporte público de qualidade. Em Lauro de Freitas nós já estamos licitando um novo sistema de transporte municipal agregado ao metropolitano e ao metrô, integrados. Tá? Para a tarifa ser mais barata e a gente poder suportar e o cidadão não ser punido por isso. Agora, também, eu não sei se você viu recentemente, o governo do estado está entregando ônibus elétricos. Lauro de Freitas recebeu 20, tá? E vai receber mais. Nós estamos na fase experimental. Esse ônibus elétrico tem várias vantagens, tem acessibilidade, ele não emite CO2 para a atmosfera. Lauro de Freitas hoje é um dos primeiros municípios, se não é o segundo, é o terceiro, em menor emissão de CO2 para a atmosfera do país. Com esses ônibus elétricos, a gente provavelmente vai ter emissão negativa de CO2. E isso é muito bom. E os ônibus elétricos hoje já estão funcionando perto entre a Vila Praiana e Ipitanga. A partir da semana, daqui a uns 15 dias, deve estar pegando do final de linha do centro de Lauro de Freitas até Salvador, passando pelo Pan-Americano. E, em breve, nós vamos testar o trajeto que vai pegar o trecho todo de Tinga e também de Portão. Então, com os ônibus elétricos, a gente vai ter condição de melhorar muito, né, o conforto das pessoas. Esses ônibus, além de serem elétricos, eles são com ar-condicionado e Wi-Fi. Tá? Isso já ajuda bastante também. E acessibilidade. Tem estrutura total de acessibilidade. Bom, então, em relação ao transporte, o metrô, eu fiz a tratativa com Jacques Wagner quando eu estava saindo do segundo mandato, e para minha sorte, nós assinamos lá atrás. Quando eu voltei, Rui Costa estava no governo, e aí trouxe o metrô para Lauro de Freitas. Aliás, é importante lembrar que o metrô só foi para os trilhos a partir de Jacques Wagner e de Rui Costa. Né? Porque ele ficou 14 anos antes de Wagner, só na discussão do metrô, e ele não saía para os trilhos. Foi de Embaçaí a João Henrique. Passou por todo mundo, só quem botou nos trilhos foi Wagner e Rui, os dois. Vamos para a política. Como é que está a situação da disputa do governo do estado em Lauro de Freitas? O núcleo duro da campanha de ACM Neto trata a região metropolitana de Salvador como o grande centurião de ACM Neto. Eles falam até na proporção, o que o Nordeste nacionalmente está para Lula
está a região metropolitana para Semineto como um grande captador de voto. E nessa região metropolitana, lógico, se insere a sua cidade, Lauro de Freitas. Ao mesmo tempo, o governador Rui Costa ele confia muito no municipalismo, na força dos prefeitos. E lá, a senhora é do PT, a senhora tem uma militância muito forte, histórica dentro do partido, inclusive do Rui Costa, chegou a ser cogitado, inclusive, para integrar essa chapa que concorre hoje ao governo do estado. Mas como é que está Lauro de Freitas? Pende mais para quem? Jerônimo ou ACM Neto? Não, lá Jerônimo vai ganhar disparado. Tanto o Jerônimo quanto o Lula. Os dois. Lula, inclusive, você está toda paramentada aí, tá com um colar com Lula, com uma foto com Lula. Eu tô vendo um coraçãozinho assim com Lula. E uma foto que um amigo meu pegou da internet e me deu de presente. E eu testemunhei também de você dando um presente para Janja. Na última visita, numa das visitas que Lula fez aqui, ele foi conhecer a Policlínica de Narandiba. Foi. E eu fui testemunho lá que você deu uma lembrancinha pra Janja, já mostrando intimidade, né, mãe? Janja é uma figura belíssima. Janja está para Lula, assim como Fatia está para Wagner. É verdade, mas sim, governo do estado, como é que tá lá? Governo do estado, campanha estadual, tá? Jerônimo, nós fizemos uma caminhada semana passada na Itinga, que é o maior bairro do nosso município, que foi fantástica. Foi uma alegria do povo. E a alegria não era só dos militantes que estavam na caminhada, das pessoas nas janelas das casas, no comércio. Então, Jerônimo disparou. Foi muito boa a caminhada e nós estamos caminhando também todos os dias, conversando, dialogando em todos os bairros. Então, eu acho que o primeiro turno está pintando, tá? É claro, nenhuma eleição é fácil, a gente tem consciência disso, mas a tendência hoje é Jerônimo e Lula vencerem no primeiro turno. E aqui na Bahia, eu tenho certeza de que Lula já está completamente garantido, tá? E Jerônimo, eu acho que vence no primeiro turno e acho que a tendência é, essa semana, ele estourar, tá? Estourar de voto. Então, até porque eu acho que vai chegando mais perto, o povo começa a se decidindo mais, né? Então, você tem também a possibilidade, o pessoal conheceu mais ele. Jerônimo não era tão conhecido. Na medida em que ele passou a ser conhecido, o povo começa a entender a importância dele. E aí você me perguntou naquele dia, né, que eu estava no caminho, como é que eu achava do tanto faz? Sim. Só para poder eu concluir aquele raciocínio. Sim, vamos lá. O adversário de Jerônimo fala que tanto faz. Por quê? Porque ele não quer assumir, né, uma presidência da República. O adversário de Jerônimo, você fala Semineto, né? Para deixar claro para o ouvinte aqui. Porque eu não gosto de ficar fazendo propaganda. Pois bem, ele diz que tanto faz. Que onda de tanto faz é essa? Não existe tanto faz. Eu vou perguntar uma coisa para ele. Se tanto faz, então ele está querendo dizer que Bolsonaro está sendo bom para Salvador? Para Bruno Reis? Tá? O presidente da República está sendo bom para Bruno? Se estiver sendo, por que ele não está assumindo a campanha que defende Bolsonaro, então? Por que ele não defende uma candidatura? Por que ele não defende a candidatura do partido dele à presidência da República? Tá? Por quê? Porque ele sabe que não tanto faz. Ele sabe que Lula é republicano. Ele sabe que Wagner e Rui foram super republicanos. O que significa ser republicano? É não se querer saber qual é o partido do gestor, do prefeito, da prefeita, porque se preocupa com o povo. Quem mais fez obra nessa cidade de Salvador durante as gestões do adversário de Jerônimo foi justamente Wagner, Rui e o fim do governo Dilma. Foram as principais e grandes obras de Salvador. Então, ele deu sorte de ter acima dele, no governo do estado e no governo federal, tanto governadores quanto a presidenta republicana, que não olha o partido para fazer. Aí pode dizer que tanto faz, mas o que ele está dizendo? Que não tem que ser do mesmo partido. Eu também concordo, na questão não é ser do mesmo partido. Agora, a presidência da República faz diferença sim com quem está lá. Se tiver lá um estilo Bolsonaro, que não fez nada para os municípios, muito pelo contrário, ele se fez, foi para os municípios que eram aliados a ele, porque eu, por exemplo, não recebi nada, tá? Do ponto de vista do direito. Não estou querendo nada mais, não. Do direito. A não ser o que tinha que vir mesmo, que já é constitucional, que é o Fundo de Participação dos Municípios. Então, eu acho que tanto faz sim. Precisa eleger presidente da República que tenha compromisso independente de quem seja o partido. E precisa eleger governador que também tenha compromisso com o povo, independente do partido do candidato. Moema, para encerrar, você foi inimiga política por muito tempo. Inimiga não, a palavra é muito forte. Adversária por muito tempo. Do clã Leão, Cacá e João Leão.
Depois, João Leão fez parte da base de Rui Costa por um bom tempo, os 8 anos aí de Rui Costa, quase 8 anos de Rui Costa. Vocês aí tiveram uma parceria em Lauro de Freitas. E como é que está agora? Porque João Leão rompeu, João Leão aderiu à base de ACM Neto e tende também na próxima disputa à prefeitura de Lauro de Freitas mexer o tabuleiro lá. Como é que está a sua sucessão? Você já está preparando o nome? Como é que está essa relação com o Cacá e João Leão? Vamos por etapa. Vamos lá. Eu não tenho inimigos, só se alguém me achar inimiga, mas eu não tenho inimigos. Eu tenho adversários políticos. Por isso até que eu corrigi. Então, por isso que o inimigo é muito forte, né? E respeito muito a todos, tá? Sim. Acho que, inclusive, na política a gente precisa ter respeito. Mas, acima de tudo, a gente precisa ter fidelidade. Precisa ter compromisso. Aí eu vou dividir aqui e devolver a você uma pergunta. Você se lembra de, durante 8 anos, que o vice-governador, tá, e que o deputado federal estiveram na base de Rui Costa e de Jacques Wagner, porque 8 anos de Wagner, mas estavam também, de Rui, mas estavam antes também, terem falado alguma coisa de crítica dos governos, do governo estadual? Não. Não. Quer dizer que eles passaram alguns anos antes com Wagner, depois os 8 anos com Rui, e só agora é que começaram a dizer que não presta. O que é isso? Isso não é coisa de político sério. Não é. Você não vai me ver fazendo críticas apenas para querer ganhar voto. O que eles estão fazendo é uma coisa que soa a mau caratismo. Tá? Quer dizer, você passa 8 anos aceitando tudo, tá? E depois aí você trai, vai para outro lado, e aí aquele governo que você não fez uma crítica negativa não presta mais. É o ditado, suja a água que bebeu. Tá? Então, por isso que eu, que tinha sido adversária política de Leão e de Cacá, por conta deles estarem trabalhando em prol do Estado da Bahia junto com os nossos governos, eu deixei de ser adversária, tá? Mas eu sempre os respeitei, sempre. O que eu acho que não dá é para ter essa falta de respeito, inclusive uma pessoa da idade dele chegar a dizer que vai dar um coro um vídeo recente, né, que ele publicou nas redes sociais. Isso não são nem termos que se possa referir a alguém que sempre o respeitou. E sua sucessão? Pra gente ir por causa do tempo. Já finalizando, Wagner e Rui sempre respeitaram muito Leão e Cacá. Não merecem o tratamento que tem recebido deles. E é por isso que eu me coloco de volta como adversária. Não sou inimiga, mas sou adversária. A sucessão está cedo para tratar. Eu estou ainda na metade desse segundo mandato, né? Então tem mais 10 anos pela frente. Eu sempre dei muitas oportunidades a quem está comigo trabalhando para que as pessoas possam se cacifar para disputarem o que quiserem para frente, tá? E de forma igualitária. Então, vamos ver daqui para frente, né? Quem é que vai se sobressair mais, quem é que o povo vai querer para me suceder. E eu, obviamente, vou fazer como eu sempre fiz, vou consultar o povo, tá? Eu faço orçamento participativo, PPA participativo, eu ouço muita população e não vai ser diferente na hora que for discutir a sucessão. Conversamos aqui na nossa Band News FM, no nosso estúdio multimídia do Grupo Bandeirantes, com a prefeita de Lauro de Freitas, Moema Gramacho. Moema, muito obrigado por ter aceitado nosso convite. Os microfones, vocês sabem, estão sempre abertos. Bom, eu queria agradecer, queria fazer um apelo à população, tá? A gente tem pressa, a gente não pode deixar essa eleição ser decidida no segundo turno, tem que decidir já. Eu faço um apelo aos eleitores de Ciro Gomes. Por favor, avalie essa possibilidade de ajudar para que a democracia vença no primeiro turno. Nós não podemos correr risco do fascismo vencer a democracia. Se Ciro for efetivamente um defensor da democracia, o que é que ele deve fazer? Ajudar, orientar seus eleitores a votarem em Lula, e Lula vira presidente da República de novo, e ele passa a entrar para a história, Ciro Gomes, como um grande guardião da democracia. Por quê? Ele insistir no que ele está fazendo. Eu não estou aqui pregando voto útil, eu estou pregando aqui o ato preventivo, tá? Nós não podemos arriscar o Brasil, nem a nossa população, para ir para um segundo turno. Lula tem que vencer no primeiro. Eu não tenho dúvida que o eleitorado de Ciro vai entender isso. E a gente convida você que está nos acompanhando a acompanhar essa entrevista, inclusive na íntegra, no nosso site bandnoticiasba.com.br, o nosso portal de notícias aqui da Band. Lembrar também do nosso canal do YouTube, Band News FM Salvador, 99.1 FM e o canal 7 da sua TV aberta. Forte abraço a todos e até uma próxima entrevista aqui nos nossos estúdios da Band News FM.